As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. A primeira vez que entrei em casa e percebi o que era a vivência dela, confesso que senti um bocadinho um ambiente que oprimia, ou seja, a sensação de estar um bocadinho preso em 4 paredes. Ao pensar, eu estou aqui fechado, eu estou preso, dava-me uma noção daquilo que a cliente poderia ter vivido ao longo dos anos. O meu nome é Nuno Mendes Duarte, eu sou psicólogo clínico e psicoterapeuta e exerço há sensivelmente 20 anos. Este foi um caso que me marcou bastante porque o pedido de ajuda era muito explícito. Era uma pessoa que vivia em casa com o pai e com a mãe, era uma mulher, a Bárbara, e ela sofria de agorafobia e tinha perturbação de pânico também. E, portanto, estava limitada a sair de casa. Ela não saía de casa há 10 anos. O próprio trabalho dela permitia que ela se ocupasse, quer do ponto de vista de pintura, quer do ponto de vista de tradução, em casa. Portanto, não requeria muito, do ponto de vista laboral, que saísse de casa. Portanto, ela recebia o trabalho em casa e depois, obviamente, estava profundamente dependente do pai e da mãe para a gestão daquilo que são depois, então, as tarefas que a obrigam a sair, como as compras de mercearia, o supermercado, a situação da gestão dos bancos, etc., em que tudo era trazido para casa para ser resolvido e depois levado para fora de casa. Ela não saía de casa sozinha, de todo, era uma mulher que estava, para todos os efeitos, prisioneira da agorafobia em casa. Neste caso, uma das coisas que determinava era que eu tivesse que intervir no domicílio. Portanto, pedia, no fundo, que eu estivesse a trabalhar na casa da pessoa e não no consultório. E esse, como podemos perceber, é um primeiro desafio muito grande para os psicólogos que estão muito habituados a trabalhar no seu consultório. Há várias sessões que se tornam marcantes ao longo de um processo deste género. Ela, aos poucos, teve tarefas como subir e descer escadas do prédio, o que para nós é uma coisa completamente natural, mas para ela servia para começar a sentir a ativação cardíaca, que é uma coisa que alguém que tenha perturbação de pânico com agorafobia tenta evitar. Portanto, há aqui um jogo entre, ok, Bárbara, vamos sair para a rua a primeira vez, vamos preparar essa ideia e vamos sentir o que está a acontecer no seu corpo e aos poucos caminhar na praceta da casa onde ela vivia, com ela a sentir tonturas. Dentro de mim, aquilo que eu procurava equilibrar eram as emoções de entusiasmo, obviamente, ou seja, havia um grande entusiasmo por estar a acompanhar a Bárbara nesta conquista. Portanto, havia uma sensação de entusiasmo cada vez que ela conseguia. E depois o que eu tinha que equilibrar dentro de mim era esta noção do tempo, ou seja, havia dentro de mim algumas vezes alguma impaciência no sentido de querer muito que ela rapidamente pudesse sentir liberdade, pudesse sentir bem, pudesse sentir a segurança que algumas vezes eu já sentia. Cada sessão em que nós, digamos, expandimos mais esta ideia de liberdade era uma sessão marcante, tal como foi a ideia de vir até ao consultório. Portanto, foi novamente também uma sessão muito marcante, que é, eu caminhei com ela muitas vezes o caminho que ela teria que fazer até ao consultório. E depois ela vir sozinha para o consultório foi uma grande conquista. Haviam também características de personalidade que a cliente trazia. Ou seja, ela assumia uma postura muito defensiva na relação terapêutica. E essa defensividade era muitas vezes trazida como crítica. Ou seja, como crítica até jocosa, ou seja, a gozar com meias que eu trazia, com o relógio que eu trazia. Em alguns momentos, eu diria que a relação terapêutica ficava beliscada por aquilo que ela trazia e por aquilo que eu estava a sentir, em que muitas vezes eu sentia-me frustrado, eu sentia-me mais zangado por estar a sentir-me gozado, não é? E eu pensava, como é que eu vou gerir isto dentro de mim? Havia uma grande dimensão do que estava a acontecer dentro de mim que tinha que ser trabalhado para depois poder ser devolvido de uma forma adequada. E isto era muito importante na altura, que era, as primeiras sessões eram muito para ajudar a perceber que o tema não era só a perturbação de pânico e a agorafobia,
era a relação dela com o mundo e com os outros. E, portanto, uma das maiores aprendizagens que este caso e, no fundo, a relação com a Bárbara me traz e ainda traz hoje em dia é esta dimensão fundamental, não só da relação que temos com o outro, mas a aprendizagem do ritmo, do tempo, do espaço, de como é que o outro vive as suas emoções e de nós próprios reconhecermos em nós essas emoções e termos o nosso ritmo e o nosso tempo e o nosso espaço para sincronizar com as emoções do outro. Portanto, este processo terapêutico durou em torno de 1 ano e meio, até ela já ter uma vida completamente autónoma. E quando eu digo autónoma, o processo terapêutico, digamos, teve alta, já a cliente tinha uma nova relação, ou seja, tinha um namorado, com quem passou a ir para o Algarve de carro. Portanto, imagina alguém que não saía de casa e 1 ano e meio depois faz uma vida de ir passear para o Douro, estar a movimentar-se nos transportes públicos. Eu diria que este caso foi o mais marcante que aconteceu ao longo do tempo, porque tem todos os ingredientes que nos fazem pensar sobre o poder da psicoterapia. Vai desde o sofrimento profundo que a nossa cabeça é capaz de fazer, o nosso corpo e as nossas emoções, até à possibilidade de liberdade e autonomia que nós podemos conquistar. E, portanto, eu diria que é profundamente marcante pela esperança que a psicoterapia traz às pessoas. O Mental é uma parceria do Observador com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e com o Hospital da Luz. Conta com o apoio científico do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Psicólogos.